A Polícia Militar já instaurou um IPM, um inquérito policial militar, contra você de forma indevida? Veja bem, policial, quando eu falo de forma indevida, eu não estou falando de forma injusta. Eu não merecia ter sido investigado por esse fato. Não isso. Estou me referindo a eles instauraram um inquérito policial militar para investigar um crime que é um crime comum, em tese seria um crime comum. Isso acontece demais, como por exemplo, acharam munições na casa de um policial. E essas munições não têm nenhuma ligação com a polícia militar. Por que instaura um IPM, sendo que foi apresentado na delegacia e tem um inquérito da polícia civil? O policial brigou com a mulher, a viatura foi em casa, a mulher não é militar, foi instaurado IPM. Por que foi instaurado IPM, sendo que tem um inquérito na polícia civil? O policial sofreu tentativa de roubo, acaba por lesionar ou até lesionar fatalmente o assaltante. Estava de folga, em trajes civis, não foi em razão da função. Tem um inquérito na polícia civil. Por que foi instaurado um IPM? O inquérito policial militar, ele é somente para investigar crimes militares, possíveis crimes militares. Se não há nenhum tipo de mínimo resquício de autoria e materialidade do cometimento de um crime militar, não se pode investigar os fatos mediante inquérito policial militar. Mas a polícia militar faz isso constantemente. E um dos motivos, eu acredito, que é o preciosismo dos comandantes de terem seu poder meios de investigar e de punir o seu policial. Mas isso é errado. Veja bem, não é que os comandantes não podem, por exemplo, instaurar uma sindicância, ou de repente uma IP, ou de repente instaurar um procedimento disciplinar para investigar a conduta do policial. Não é isso que eu estou falando, eles podem fazer isso, mas criminalmente não, só se houver resquícios de crime militar. E o que o policial pode fazer contra isso? Meu caro policial militar, o policial tem duas formas sucintas, resumidamente, de lidar com esta situação. Primeira forma, sucintamente, ele pode se defender no próprio IPM. Ele pode, e eu sugiro que faça com o advogado sempre, já expliquei muito sobre isso aqui no canal, que ele se defenda do IPM e demonstre que ele estava de folga, que ele estava numa situação que nada tem a ver com a função policial militar, para que ao final do inquérito o encarregado seja obrigado a pedir o arquivamento. E mesmo que não o peça, que muitos vão forçar a barra para punir o policial, ainda mais se eles não gostam do policial, lá no Ministério Público, lá no TJM, isso tem grande chance de ser mandado para esferas comuns. E se não o fizerem de ofício, o próprio advogado tem formas judiciais de alegar a incompetência da justiça militar para fazer tal mudança da esfera de competência e mandar para a justiça comum. Ou o policial tem a opção de contratar um advogado e esse advogado, se visualizar uma latente ilegalidade, ele pode impetrar um habeas corpus. Veja bem, o habeas corpus nesse caso, ele só é utilizado se realmente houver uma latente demonstração de que o crime não é militar. E mesmo assim, a Justiça Militar, o TJM, tende a negar algum desses habeas corpus e deixar para a investigação continuar, para ser provado ao final que o crime realmente não era um crime militar. Aí o policial fala, então para que eu vou impetrar o habeas corpus? É mais fácil me defender logo. Mais ou menos. Mesmo que o habeas corpus não seja aceito, não seja provido o pedido de cancelamento, de trancamento do inquérito, existe uma grande probabilidade, quando você faz um habeas corpus bem feito, de que esse habeas corpus seja verificado minuciosamente pelo Ministério Público, pelo juiz e depois mandado para a autoridade. E ela já vai ter prestado informações ao juízo com relação à investigação. E as informações do habeas corpus muitas vezes já ficam na cabeça do encarregado. E é como se você fizesse assim: encarregado, dá uma olhada, não é competência sua. E ao final do inquérito, ele acaba por levar em consideração alguns apontamentos que foram feitos mediante habeas corpus e acaba por se julgar incompetente pelo que o crime é comum. E isso acontece muito e acaba sendo muito importante em algumas situações, porque de repente, mesmo que o encarregado, não, eu vou punir o policial, eu quero punir o policial, esse inquérito ele é mandado pedindo indiciamento e o Ministério Público já fica meio que assim, putz, é verdade, o advogado tem razão, não é competência da Justiça Militar. E acaba mandando os autos para a Justiça Comum e o policial militar ele é julgado fora do TJM, que convenhamos, às vezes isso é interessante. E você, meu caro policial militar, já respondeu a um IPM, um inquérito policial militar, por um
cometimento de um suposto crime comum? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua história. Forte abraço, até o próximo vídeo.